Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento na presença do Senhor, para ouvirmos e meditarmos na sua santa palavra. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 3, que vai falar assim: Não terá outros deuses diante de mim. Louvado seja Deus. Essa passagem é quando o Senhor Jesus estava com os discípulos e o jovem rico se aproxima dele e pergunta a ele o que fazer para ter a vida eterna, para receber, para ganhar a vida eterna. E o Senhor Jesus fala para ele que terá que obedecer os mandamentos, de não matar, de não roubar, de não levantar falso testemunho, de honrar pai e mãe, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele diz ao Senhor Jesus: tudo isso eu já tenho obedecido. E o que ainda me falta? Aí o Senhor vai e fala para ele: vende todos os teus bens, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, né? Pega o dinheiro, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Aí depois você vem e siga-me. Quando Jesus fala isso para aquele jovem, ele na mesma hora se entristece e ele virou-se e voltou para o seu caminho e não quis mais seguir a Jesus. Ele voltou para casa. Você acha mesmo que Jesus queria mesmo que ele vendesse tudo que ele tinha? Claro que não. O que Jesus queria era que ele aprendesse naquele momento que só Jesus poderia possuir o primeiro lugar em seu coração, ser o mais importante no seu coração. E que apesar de ele acreditar que todos os mandamentos ele já teria cumprido, ele estava faltando o primeiro, que era: não terás outros deuses além de mim, que é o que está lá em Êxodo 23. Não terás outros deuses além de mim, pois as riquezas para aquele jovem era muito mais importante do que Deus. As riquezas, os bens que ele possuía também o primeiro lugar em seu coração. Era isso que o Senhor queria mostrar para ele. Foi a forma que o Senhor didaticamente apresentou a ele que ele não estava seguindo todos os mandamentos, pois o mais importante ele não estava colocando em prática, que era amar o seu Deus sobre todas as coisas, né? Não colocar outros deuses à frente, diante do Senhor. Ter só o Senhor como seu único e principal Senhor da sua vida. Ocupar o seu coração totalmente, preenchê-lo da presença principal, a presença de Deus. E as riquezas tomaram o lugar daquele jovem. Por isso que aquele jovem, ele decide voltar atrás, perdendo a grande oportunidade de ser fiel, de ser verdadeiro e de ganhar a oportunidade de compartilhar da companhia do Senhor Jesus juntamente com os seus discípulos. E é isso que o Espírito Santo vem falar conosco nessa manhã. Você é diferente desse jovem? Essa é a pergunta que fica para nós nessa manhã, para que nós possamos refletirmos e sabermos quem ocupa o nosso primeiro lugar em nosso coração. Esse jovem foi as riquezas, mas em algumas pessoas são outras coisas, outros ídolos que ocupam esse primeiro lugar que não deveria ocupar. Por isso que a pergunta que o Espírito Santo faz: você é diferente desse jovem? Que nós possamos refletir e que nós possamos ser sinceros diante do Senhor e nos arrependermos se o nosso coração tiver sido ocupado por outra coisa que não seja o Senhor. Oremos assim, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor por mais uma manhã em Tua presença. Agradecemos pela mensagem, pela palavra que vem falar o nosso coração.
aonde nós, Senhor, fomos exortados nessa manhã a entender que o nosso coração, o primeiro lugar, deve ser ocupado pela Tua presença, Senhor. O autor e consumador da nossa fé, aquele que deu a vida por amor a nós. Esse lugar deve ser ocupado pelo Senhor, Pai. Nos ajuda, porque se algo está ocupando o nosso coração, o nosso primeiro lugar, que não seja o Senhor, que nós possamos voltar a rota, pedir perdão ao Senhor e buscar a Tua presença em verdade e em santidade. É assim que nós te oramos nessa manhã, agradecidos ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada pela sua presença. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada na presença do Senhor e até amanhã.